Nada mais importa, minha gente. Vocês já estão ligados, né? No 220. Eu também. Eu tô me controlando para não beber muito, gente, porque eu preciso pregar. Mas senta, pode sentar. Mas beba e coma de Jesus durante essa pregação. E receba o renovo de Deus. Amém? É muito bom estar aqui com vocês. Quarto culto. Uhul! Alguém riu de mim? Pode rir, eu rio de mim o dia inteiro. Às vezes até eu fico com vergonha das coisas que eu faço. Mas é assim, né? É bom. Na escola, as pessoas quando faziam bullying de mim, eu ria e eu entrava no bullying, fazia, então aí o negócio vinha a favor e a gente tudo se divertia, gente. Olha só, existe poder quando você ri de você mesmo. Essa não é a pregação, Júnior, fica quieta. Mas eu quero falar então mais uma vez, porque eu escrevi um livro. E ele tá muito legal. A primeira pessoa que leu ele me disse que assim, foi completamente transformada. E essa pessoa se chama Júnia. Vocês conhecem? Ela adorou, cara. Então, assim, é o melhor testemunho de todos. Ela achou que foi muito impactante para a vida dela e trouxe muito poder de Deus. Não, mas é sério, gente. Enquanto eu escrevi, eu fui tocada e transformada pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que você também vai ser. E realmente, viver no centro da perfeita vontade de Deus é o que a gente tem que fazer, porque nada mais importa além dele, da presença dele, da vontade dele sendo feita através das nossas vidas. Amém? E é aí que a gente encontra o real sentido da vida, o valor da vida e a maior alegria de todas, no centro da vontade dele. Mas põe a mão no seu coração. Agora a gente vai parar de falar do meu livro, mas ele é muito legal. Passa lá no fim para eu te dar um abraço, fazer uma dedicatória. Não sei se eu vou fazer para todos. Eu vou fazer até umas 10, tá bom, gente? Porque eu tô com o dedo doendo, então a gente vai fazer um negócio rápido. Mas volta com a mão no seu coração. Senhor Deus Pai, nós estamos agora na Tua presença e pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha tocar os nossos corações através do poder do Teu Santo Espírito. Venha trazer um incômodo, Senhor, um incômodo para a transformação, um incômodo que vem de Ti. Eu peço agora por cada coração aqui, sendo um solo fértil para receber da Tua palavra, receber do que o Senhor tem nessa noite. Toda distração sai em nome de Jesus. Eu declaro as mentes de cada um de nós aqui cativos ao Espírito de Deus e ao que Ele tem para fazer nessa noite. E nada do que você tem para receber vai ser perdido. Nada do que você tem para receber hoje vai ser perdido. Senhor, eu peço pela sua unção sobre mim para que eu venha falar as suas palavras, mas eu peço pela sua unção também sobre eles para que eles venham receber de uma forma completamente nova e fresca. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Olha, eu não atrasei os outros cultos. Uau! Eu acho que eu também não vou atrasar nesse. Mas vem comigo, talvez 5, 10 minutinhos no máximo. Não posso falar, porque quando a gente fala o negócio tá ruim. Não, mas vamos lá. Eu quero que vocês abram comigo, já deixa aberto aí em 2 Coríntios 12. E hoje eu quero falar com vocês sobre graça. Fala comigo, graça. Graça, graça. E eu quero falar sobre graça. Eu acho que às vezes a gente como igreja, a gente vai de um lado para o outro. Ou a gente tem um extremismo de liberalismo e de que a graça é uma licença para pecar. E de que a graça é uma licença para você não fazer nada, porque afinal ele já fez tudo. Ou então a gente vai para um extremo de legalismo, de que não pode isso, não pode aquilo. Nós estamos ainda na época da lei. Mas nós estamos na época da graça. Graças a Deus. E Ele tem pra gente algo cheio de graça. Algo gracioso. Olha quantas revelações já nos primeiros 5 minutos de palavra. Deus tem pra gente algo gracioso. Mas Ele tem pra mim e pra você a gente habitar na revelação da graça. E às vezes a gente, por causa desses extremismos, às vezes a gente pode acabar se abstendo um pouco de estudar, entender e pregar sobre a graça, mas eu creio que existe poder na graça, e é o que a gente vai ler daqui a pouco. Mas a graça é algo que nos empurra, é algo que nos move, é algo que mexe com a gente. Então quando a gente tem um encontro com a graça de Deus, quando a gente realmente tem essa revelação da graça, a gente é chacoalhado por ela, a gente não consegue ficar igual, a gente não consegue permanecer o mesmo, porque a graça de Deus nos move. Nós somos movidos pela graça. A graça não vai te deixar ficar no mesmo lugar, no mesmo ponto, sem mudar a sua vida. A graça é poder para te transformar. Então abre comigo, pode pôr o título da mensagem aqui. Abre comigo então em 2 Coríntios 12, 9. Quem já achou, fala graça.
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A graça de Deus, ela vem para nos capacitar. Ela vem para nos mover a algo. Ela vem para ser a força de Deus em nós. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, às vezes a gente está passando por momentos na vida de dores e de dificuldades, mas a gente tem que entender que a graça de Deus nos basta. E que na nossa fraqueza, a graça de Deus é suficiente. E o poder dele se aperfeiçoa exatamente na nossa incapacidade. Então nós devemos sim nos gloriar nas nossas fraquezas. Porque naquilo que a gente não consegue fazer, ele é poder para fazer. Nós precisamos nos gloriar sim nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Porque aquilo que falta, ou naquilo que é difícil, Deus vem e ele é poder em nós. Eu quero trazer dois lados dessas dificuldades que a gente encontra. Muitas vezes são dificuldades ou dores pessoais. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história do nosso primeiro filho, Zac. Vocês já viram aquela criaturinha por aqui? Maravilhosa, né? Não andamos bem. Só que quando Zac nasceu, ele veio de uma gestação super tranquila, tudo maravilhoso. Chegou na hora do parto, deu problema, deu ruim. Algo aconteceu, não vou contar todo o testemunho aqui, mas o nosso Zac, ele nasceu sem vida praticamente. Ele tinha um pouco de batimento, mas ele não respirava, ele estava roxo e ele não tinha reflexo, ele parecia uma geleca. Naquele momento, eu lembro que eu olhei para o Zac e a pentecostal leoa de dentro de mim começou: Zac, volta à vida em nome de Jesus. Mães se identificam? E o Teófilo lá do lado do Zac olhando, eu: ora por ele. Eu tô orando. Ora em voz alta. Imagina aqueles médicos todos. Eu: impõe as mãos sobre ele. Algo tomou conta de mim. Algo veio ser poder dentro de mim para orar pelo meu filho que estava prestes a morrer. Naquele momento eu percebi que eu era fraca e que eu era incapaz de fazer qualquer coisa para garantir a vida do meu filho, que eu era incapaz de fazer qualquer coisa para garantir o bem-estar dele, que eu era incapaz de ter controle da vida dele. Naquele momento eu entendi que ele não era meu, que ele era de Deus. E às vezes nós como pais, quem são os pais aqui? Levanta. A gente precisa entender que os nossos filhos, eles são emprestados a nós enquanto a gente está na terra, mas eles não são nossos, eles são de Deus. Então eu entendi, eu falei: gente, ele de fato não é meu. E aquela leoa rugindo dentro de mim, berrando e orando em línguas no meio da sala do hospital. Eu não sei, eu não quero nem saber o que os médicos pensaram, mas eles devem ter encontrado o poder de Deus ali, porque eles olharam e falaram: essa mulher ou tá louca ou ela viveu algo que é real. Chacarabaxê! Mas algo aconteceu, ele foi para UTI, mas ele voltou à cor normal dele, graças a Deus. Mas naquele momento da minha fraqueza, eu comecei a descobrir a graça de Deus, que é poder. Eu era incapaz de fazer qualquer coisa pelo meu filho, mas na minha fraqueza ele era forte. Ele foi para a UTI, eu e meu marido traumatizados. Tipo assim, parecia que a gente tinha sido atropelado. A gente falou: o que aconteceu? O que aconteceu? Não estava nos planos. Vocês já viveram isso? Às vezes o negócio assim, não está no script. Alguma coisa deu errado, porque esse não era o plano. Eu tinha tudo certinho. E aí ele foi para a UTI. E ele ficou 7 dias na UTI. E nesses 7 dias, acho que ele recebeu mais oração do que qualquer pessoa aqui, do que eu, todo mundo junto. Porque o mundo inteiro estava sendo movido para orar pelo Zac, mesmo quem nunca tinha ouvido falar dele. Eu falei: gente, esse garoto já está encharcado de oração desde o nascimento. Nada do que acontece nas nossas vidas é em vão para Deus. Não é que ele permitiu aquilo, mas ele ia usar aquilo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais disso. Mas eu lembro então ele lá, e o primeiro dia foi assim, o vale da sombra da morte, foi horrível. O segundo dia continuou horrível, porque na hora que ele começou a melhorar, eu lembro que a gente desceu para a UTI mais uma vez, eu estava sempre lá. E aí olhando para ele, ele começou a ficar roxo. Por que ele está ficando roxo? Por que ele está ficando roxo? Não,
não é a cura. Começou o menino teve uma parada respiratória na minha frente. Gente, não desejo isso para ninguém. Mais uma vez eu me vi completamente fraca. E não estava legal, tá bom? Não estava nada legal. Mas no dia seguinte, eu recebi a ligação de uma grande amiga minha, que mora do outro lado do mundo. E ela ligou para mim, cara, do celular dela, para o meu celular aqui no Brasil. Pagou uma nota. Mas ela ficou comigo e ela orou comigo. E depois daquela oração, aquela nuvem negra que estava sobre mim, me acusando, falando que eu tinha errado, falando que eu era a culpada daquilo tudo, ela se levantou. E eu pude enxergar as coisas com os olhos de Deus. A graça dele começou a ser poder em mim. E aí as pessoas vinham visitar a gente e elas pisando em ovos, porque afinal nosso filho ainda estava na UTI, a gente não fazia ideia do que ia acontecer com ele. Ele estava completamente sedado. E aí as pessoas pisando em ovos, e eu falava, gente, eu tô falando sério, tá tudo bem. Aí eles assim, como assim? Eu falava, eu não sei, dói, tá doendo, mas tá tudo bem, porque eu descobri o que é a paz que excede todo entendimento. Que não é algo que eu possa fazer, não é algo que eu sou capaz, mas é algo que Ele faz em mim quando eu me abro e me disponho para que Ele venha atuar em mim. Quando eu permito que a graça dEle venha a ser suficiente na minha vida e venha a ser o poder em mim. Às vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa por dores. Eu lembro de um dia no banheiro, com a porta fechada, no banheiro do hospital, antes ainda dessa amiga orar por mim, eu fechei a tampa do vaso, abaixei minha cabeça e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, se possível, leva a minha vida para permanecer a dele aqui. Leva a minha vida e deixa ele viver, mas não tira a vida dele. Não deixa que ele fique sem vida. Leva a minha. Não era uma coisa, eu não posso explicar biblicamente essa oração, mas o que eu posso explicar é que era o amor de uma mãe. E foi com esse amor que Deus nos amou. Com esse amor que Ele falava, eu preferia dar minha vida, mas eu estou dando meu filho. Mas Ele sabia que depois Ele teria muitos outros filhos. Mas com esse amor Ele nos amou. Então eu passei por um vale da sombra da morte. Esse foi só um deles. Quem passou por vales da sombra da morte aqui? Todos nós temos dores, aflições, momentos na vida que são muito difíceis. Mas eu estou aqui para te falar que se você se posicionar debaixo da graça de Deus, existe poder na sua fraqueza. E é o poder dele. Existe poder para você passar por esse vale e continuar com vida e continuar com esperança. Porque quando as pessoas vinham falar comigo, eu tinha vida, eu tinha esperança, e elas não entendiam porque meu filho ainda estava na UTI. Eu lembro que depois de 1 ou 2 meses, eu olhei para o Teófilo e falei, vamos fazer mais um filho. Eu quero outro. E as pessoas, você acabou de quase perder o seu primeiro, você não está traumatizada? Eu não estou, porque eu conheço um Deus cuja graça me basta. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e ele me cura e te cura. E só uma pessoa curada pode, depois de um trauma desse, querer um filho. Então, era Deus mesmo. E Deus quer fazer isso. Ele quer que a gente pare de focar nas nossas fraquezas e nas nossas dores, mas que a gente se glorie nisso, porque é ali que a graça dele se faz forte em nós e nos basta. Ele quer que a gente pare de focar nas dificuldades que a gente passa de forma pessoal, e a gente comece a focar mais nele, que é aquele capaz de fazer a gente passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Aquele que caminha com a gente em todos os momentos. E enquanto o Zac estava na UTI, eu não olhava para Deus e falava, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Eu olhava para Deus e eu falava, Senhor, obrigada, porque o Senhor está comigo enquanto isso está acontecendo. Deus está com você no vale da sombra da morte. Ele não te colocou lá, mas Ele não vai desperdiçar. Deus está com você na sua dificuldade. Ele não te colocou lá, mas Ele não vai desperdiçar. E Ele caminha com você por todo o vale, por toda a dificuldade. Basta você querer, basta você se abrir, basta você dizer sim a essa graça que é suficiente. Amém? Mas existe poder nas suas fraquezas. Esse é o ponto número 1 que eu quero deixar pra gente. Existe poder nas nossas fraquezas individuais, no que diz respeito à nossa alma, às nossas dores, às coisas que a gente ama. Mas eu quero trazer agora um segundo ponto sobre essas fraquezas, porque depois ele fala,
De boa vontade, pois eu me glorio então nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu vou me gloriar para que o poder dele nunca saia de mim. E aí ele fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias. Meio louco, não? Mas ele sentia prazer, porque o poder de Deus habitava nele através disso. Mas ele tinha essas injúrias, essas necessidades e essas perseguições por amor a Cristo. Eu acho que Deus está querendo trazer um shift na nossa vida de... Ok, existe dor individual, existem as nossas dificuldades, e Ele é nossa graça suficiente que nos basta para vencer isso. Mas Ele quer nos dar um propósito que é muito maior do que nós mesmos, para que as fraquezas e as dificuldades sejam relacionadas a esse propósito. Então, quando Paulo está falando isso aqui, ele se gloriava nas dificuldades e na perseguição, e na prisão, e nos açoites, e nos xingamentos. Ele se gloriava nisso por amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho, pela causa do Evangelho. Não é a gente ficar olhando para a nossa dor e ficar hipervalorizando ela. É a gente hipervalorizar o propósito de Deus, que faz e valida todas as nossas dificuldades nessa vida. Está fazendo sentido? Então, quando a gente vive por um propósito, as dificuldades fazem sentido. Quando a gente vive por um propósito, as perseguições são um lugar onde a gente acha alegria, porque, uau, é pela causa do Evangelho. Esses homens, eles apanhavam, eles levavam na pele por causa do Evangelho. E ainda assim, eles cantavam, ainda assim, eles tinham alegria, ainda assim, eles achavam a força de Deus naqueles momentos. Quando Jesus está na cruz e ele vê a alegria que estava proposta, ele está entendendo o propósito que vem depois da cruz. A cruz foi gostosa, foi uma delícia? Não, doeu. Ele suou sangue, foi difícil. Até o pai teve que se virar, mas ele tinha um propósito e ele achava alegria nesse propósito. Jesus Cristo era movido por um propósito, os apóstolos eram movidos por propósito. Eu e você somos movidos por propósito. E quando nós estamos indo em direção a este propósito, toda dificuldade, toda perseguição, toda injúria, tudo que fizerem contra você por causa do Evangelho, você olha e fala, eu me regozijo, eu me alegrio, eu glorio nessas dificuldades, porque tem a ver com esse propósito. E Deus está querendo trazer isso para a gente hoje, porque às vezes a gente começa o nosso caminhar com Deus e a gente tem um propósito claro na nossa vida. A gente tem uma visão assim extremamente clara. Só que com o passar do tempo, a gente vai perdendo. A gente vai esquecendo as aflições do dia a dia, a rotina, as coisas que a gente vai vivendo, elas acabam tomando a nossa alegria, elas acabam tomando o lugar que Deus tinha que ter, elas acabam tomando o propósito da nossa vida. E a gente se vê saindo de manhã, indo trabalhar, voltando no fim do dia e só pensando no fim de semana. Alguém já passou por isso aqui, né? Eu nunca, você, não, quem? Não, ninguém nunca. Mas eu acredito que a gente se encontra nesses momentos de falta de alegria no propósito, ou de falta da graça de Deus, quando a gente sai debaixo da graça. Presta atenção, a gente está na era da graça, mas às vezes a gente não está na palavra de Deus, então a gente sai debaixo da graça que Ele coloca sobre nós para aquela temporada. E quando a gente faz isso, a gente tenta fazer com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, a gente se cansa. Existe poder nas nossas fraquezas quando a gente não hipervaloriza a fraqueza, mas hipervaloriza aquele que faz algo dentro da nossa fraqueza, aquele que faz algo no meio da perseguição, aquele que faz algo no meio das injúrias. Amém? Então, nós devemos nos gloriar em sofrer pelo nome e pelo amor a Cristo, e não ficar focando demais nas dificuldades do nosso dia, porque quanto mais você foca em você, mais difícil vai ser. Dica: quanto mais a gente pensar o que eu consigo, o que eu sou capaz, o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu mereço, mais difícil vai ser, porque você vai começar a olhar para você como fonte de vida para a sua própria vida. Mas nós temos a fonte de vida, que é Deus. Então, em vez de a gente olhar para o que falta, olhar para o que não tem, olhar para a dificuldade, olhar para a dor, a gente olha, a gente refoca e olha para Ele.
Quando Jesus ele está prestes a ver aquela multiplicação de pães e peixes, ele tira os olhos da circunstância natural e ele olha por uma circunstância sobrenatural. Não é que a coisa mudou na hora que ele fez isso, mas algo começou a mudar na hora que ele fez isso. E existe poder na gente olhar e falar: olha, está faltando, mas uau, eu tenho um Deus que é mais do que suficiente. Está doendo, mas uau, eu tenho um Deus que cura. Então eu vou me gloriar quando as coisas estiverem difíceis por causa do propósito pelo qual eu estou fazendo essas coisas. Eu vou me gloriar quando tiver perseguição por causa do propósito da perseguição. Gente, as pessoas eram perseguidas porque elas estavam tentando pregar o evangelho. Eu e você aqui no Brasil, a gente não é perseguido por pregar o evangelho. A gente encontra uma leve perseguição de que a gente não pode falar algumas coisas, mas eu estou falando de perseguição dos países perseguidos. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu e você, a gente pode começar a dividir o peso dos nossos irmãos em lugares de perseguição. Quando a gente entra num lugar de intercessão, num lugar de oração, quando a gente começa a conversar com Deus e trocar as coisas, a gente começa a receber o que o nosso irmão, porque nós somos um, assim como ele é um, o que nosso irmão está passando. E você fala: Senhor, nós nos gloriamos nessas perseguições, porque são por causa do evangelho, mas eu peço para que o teu poder, a tua graça venha se aperfeiçoar nesse meu irmão. Talvez você não saiba o nome, talvez você não saiba a pessoa exatamente, mas você sabe que tem alguém passando por isso, e a sua oração faz diferença. Então não é porque eu e você estamos num país que é livre para pregar o evangelho que a gente não vai se lembrar que existem pessoas passando por perseguição. Mas esses mártires, eles encontram alegria no propósito. Eles são que nem os apóstolos, muito loucos, cantando quando eles estão presos, vendo a mão de Deus a mexer e mudar todas as circunstâncias deles. Olha, se a gente sair, se a gente não sair, nós estamos aqui bebendo de Deus e achando alegria na presença dEle, porque a graça dEle nos basta. Não importa a prisão, não importa o açoite, não importa o apedrejamento, a graça de Deus te basta e me basta. Amém? Existe poder nas temporadas, em discernir as nossas temporadas. Eu quero que você abra comigo em Eclesiastes 3. Vocês já chegaram lá? Fala temporadas. Vou esperar mais um pouquinho. Eclesiastes 3. Quem chegou fala temporadas. Fala temporadas. Isso mesmo. Viu como é mais bonito, gente? Presta atenção. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Cutuca a pessoa do seu lado, porque a gente é pentecostal, a gente faz isso. E fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E talvez você esteja hoje aqui e você está assim: Júnia, você está falando que tem tempo para todas as coisas, mas você não está entendendo o que eu estou passando na vida. Posso não estar entendendo, mas Jesus já disse que Ele tinha vencido o mundo. Então Ele entende o que você está passando. E existe poder nele para você passar por essa situação. Existe tempo de chorar, existe tempo de rir, existe tempo de prantear e existe tempo de saltar. Esse prantear foi carregado, até eu senti. Gente, existe tempo de choro e existe tempo de pranto. Vai ter tempo que você vai chorar, mas filho, vai ter tempo que tu vai prantear e o negócio vai ser difícil, mas tudo bem, porque também tem tempo de rir e de saltar. Eu lembro uma vez que o Zac chorava muito quando ele era criança. E aí uma moça trabalhava lá em casa, ela falava assim: não, mas é bom. Aí eu: é bom? É bom? É bom porque se ele chora muito, ele vai rir muito. Se você pranteia, meu filho, você vai saltar, você vai gargalhar.
Existe para os dois lados. Eu aprendi isso de fato com o Coa. Porque o Coa, eu lembro quando o Paulinho viu o Coa chorando na fazenda, Paulinho, que lidera a adoração aqui, ele falou, nossa, o menino atinge um agudo, né? Eu falei, pois é. Toda noite ele atinge esse agudo, Jesus amado. Mas hoje ele gargalha, pranteia e gargalha. Existe tempo para tudo debaixo do céu. Todas as coisas têm um propósito. Deus não colocou as dificuldades na sua vida. Não deixa alguém te ensinar isso. Mas Deus nunca vai desperdiçar as dificuldades. Você está passando por uma dificuldade, cara, a gente está lidando com consequências das nossas escolhas, consequências de um mundo caído, mas não vem de Deus. As coisas ruins que acontecem não vêm de Deus, porque Deus é um Deus bom. Mas sabe o que Ele faz quando você está no meio de uma coisa ruim? Ele caminha com você por ela. Sabe o que Ele faz quando você está no meio do vale da sombra da morte? Ele não te deixa. Deus é sempre bom em todo tempo Ele é bom. Isso não muda, não importa a circunstância que a gente encontre. Quando eu estava lá com o Zac na UTI, Deus não deixou de ser bom. Hoje que o Zac é super inteligente, um menino super saudável, Deus continua bom. Se por um acaso o Zac perder a vida daqui a 1 hora, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, Deus continua bom. Vai doer? Vai, mas Deus continua bom. Existe tempo para todas as coisas, mas Deus é bom em todo tempo, em todas as temporadas. Existem temporadas que Ele vai fazer coisas dentro de nós e existem temporadas que Ele vai fazer coisa fora de nós. Muitas vezes a gente não consegue encontrar, de novo, a alegria e a graça de Deus nas temporadas porque a gente está talvez num processo mais tempo do que Deus queria que a gente tivesse. Alguém se identifica? Às vezes você entrou naquele processo, Deus te moveu para dentro dele, só que você continuou. Ele falou assim, meu filho, ei, você está me ouvindo? Já acabou. Ei, filho, muda para o próximo. E você está lá, não, deixa eu ficar aqui na minha dor. E Deus está falando, já deu o tempo de prantear, agora é o tempo de você saltar. Eu preciso que você discirna as suas temporadas. Existe poder em discernir as temporadas. Então às vezes a gente entra num processo e a gente ou sai rápido demais e Deus está falando, o que você está fazendo aqui? Era para você estar lá ainda. Tem mais coisa que eu quero fazer dentro de você nesse processo. Tem mais coisa que eu quero tirar. O Egito, a gente sai do Egito, mas o Egito às vezes pode demorar uns 40 anos para sair da gente, minha gente. Pelo menos o Egito demorou um tempo para sair de mim. Não sei você, mas de mim demorou. Está até hoje saindo, tem Egito saindo. Eu falo, meu Deus do céu, 10 anos e ainda tem Egito saindo. Mas glória a Deus, eu vou me gloriar porque Ele continua brilhando a luz dEle dentro de mim e me mostrando quão mais parecido eu posso ser com Ele. Mas Deus tem temporadas e processos e nós precisamos saber quando entrar e quando sair. E às vezes a gente está numa temporada tempo demais e é por isso que ela está difícil demais. Porque Deus já tinha falado para a gente sair, só que a gente não ouviu, ou a gente não entendeu, ou às vezes a gente não obedeceu. No meu ano passado, eu passei por um dos anos mais difíceis da minha vida. E olha que foi depois do Zac nascer, então o negócio foi difícil. É que eu continuo rindo, mas foi difícil. Eu estava achando que eu estava obedecendo a voz de Deus, sabe? E eu estava lá e eu estava falando, Deus, eu estou aqui, eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou fazendo o que o Senhor tem para eu fazer. E eu continuo, Jesus amado, eu não aguento mais, eu estou só o pó, eu estou o caco. Mas eu continuo porque, afinal, Ele já morreu por mim, então eu tenho que entregar minha vida inteira para Ele. Eu nunca entrei num modo performance, sabe? De você faz para ser, não era isso. Mas eu não estava entendendo que Deus precisava que eu descansasse naquela temporada. E eu estava achando que era para eu fazer. E por causa disso eu tinha encontrado exaustão. Eu tinha encontrado fadiga. Eu tinha encontrado... eu estava me afogando. Eu encontrei algumas pessoas aqui que falavam assim, gente, eu estou sentindo como se eu estivesse me afogando. Sabe? Alguém passou por isso? Cara... E eu não estava fazendo 1/3 do que eu estou fazendo hoje. Mas eu estava na temporada errada. Eu não tinha entendido a voz de Deus para aquela fase da minha vida. E por causa disso eu não estava debaixo da graça dEle me capacitando para aquela fase. Nós estamos na era da graça. Mas existe graça quando a gente está debaixo da palavra dEle. Faz sentido?
E eu percebi que eu então estava tentando fazer, porque eu falava assim para Deus: Deus, mas eu não posso matar o embalo que o Senhor que eu desenvolvi aqui nessa vida. E Ele falou: minha filha, deixa eu só te contar uma coisa. O embalo quem cria sou eu. Então se você está vivendo esse embalo é porque eu coloquei na sua vida. E se eu estou falando para você parar é porque você tem que parar. O embalo ele vai voltar na hora que eu quiser que ele volte. E aí eu dei um passo para trás, eu falei: sim, Senhor, eu estou entendendo agora, eu vou descansar. Eu não quero mais experimentar a exaustão por não estar debaixo da graça de Deus. Porque o Senhor me tem numa nova temporada, o Senhor tem um momento novo. Eu preciso olhar para minha exaustão de uma mãe que não dorme. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso confiar que o Senhor é aquele quem faz as coisas e não eu. E aí esse ano Deus vira para mim e fala: vai. É o nome do meu último capítulo. Eu coloquei vai porque foi o que Ele falou para mim e é para você ir também. Na temporada certa, mas Ele falou: vai. Aí eu: sim, Senhor. Eu não olhei o que era, eu não olhei, não perguntei, não falei, simplesmente eu fui. Tudo que me chamava eu estava, eu ia para tudo quanto é canto. Aí veio a nossa editora e falou: Júnior, você topa o desafio de escrever o livro para a conferência do Unamis? Topo. 1 mês e 10 dias. Claro, eu tenho muito tempo na minha mão. Eu não tenho 2 filhos, eu durmo todas as noites e eu não viajo falando de Jesus, nem as outras coisas que eu faço, nem tenho marido, porque quem tem marido aqui sabe que é um 3º filho quase, né? Amo cuidar do meu marido, mas gente, e eu falei: eu topo. Foi uma loucura, mas eu tô aqui para te falar que debaixo da graça de Deus você não tem exaustão. Debaixo da graça de Deus aquele negócio não pesa igual. No ano passado eu não estava fazendo nenhum terço e eu estava completamente exausta, esgotada, pesada, e eu não tinha mais alegria nos meus dias. Eu tinha porque eu escolho me alegrar, mas você está entendendo, né? Não era a mesma coisa, porque se você me conhece, eu sou meio boba, eu rio o tempo todo. Graças a Deus, acho que a gente tem que rir mais. Mas esse ano, eu estou num momento que eu estou fazendo muito mais do que eu estava fazendo no ano passado. Eu estou me entregando muito mais, dormindo muito menos. Mas eu não tenho exaustão, porque a palavra de Deus traz graça. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele pega 5 pedrinhas. 5 é o número da graça. Fala comigo: graça. Quando Deus te dá uma batalha, Ele te dá graça para vencer essa batalha. Se Deus falou para você, baixinho tampinha, vencer um Golias, um gigante, Ele te dá graça para vencer aquela batalha. Não tente vencer uma batalha que Deus já não te entregou, mas quando Ele te entrega, vai com tudo. Porque eu te pergunto, quantas pedrinhas foram necessárias para Golias ser derrubado por Davi? Porque na graça não tem peso. Na graça não tem exaustão. Na graça não tem fadiga. Na graça não é seu esforço, é a força dele. Na graça não é você quem faz, é Ele através do que você entrega para Ele. Então Deus, Ele vem realmente para confundir a gente, porque quando tudo parece fazer sentido, não faz. E quando nada parece fazer sentido, faz. Mas a gente tem que estar debaixo da palavra de Deus específica para cada temporada da nossa vida, para que a gente tenha a graça para passar por aquilo. Mas muitas vezes a gente olha e a gente quer que a nossa temporada se pareça com a do outro. Mas nós somos uma igreja muito maravilhosa e ninguém olha para o lado. Mas a gente olha e fala: mas essa pessoa está frutificando tanto, Senhor. Eu vejo todos os frutos saindo da vida dessa pessoa. E eu? O que o Senhor está fazendo? Ei, Deus nunca para de trabalhar. Deus nunca para de frutificar na sua vida. Será que você está percebendo como que são os frutos que Ele está colocando em você? Será que Ele não está fazendo uma coisa que se chama fruto do Espírito? O fruto do Espírito é gerado em você e as outras pessoas não estão vendo como. Mas ele está sendo gerado. Será que Ele não está gerando dentro de você, formando e moldando o caráter de Cristo? Isso não é uma coisa que a gente vê de fora, a gente vê depois que o caráter já está formado. Você vê as ações e as atitudes daquela pessoa condizentes. Mas enquanto aquilo está sendo gerado e formado dentro de você, ninguém vê. Qual temporada que você está? Não anseie pelos frutos quando Deus está te criando raízes. Não anseie pelas flores quando Deus está fazendo você tão firme que nenhum vento vai poder te abalar depois. Que bom, glória a Deus pelos frutos externos dos outros. Eu estou gerando, deixando Deus gerar dentro de mim frutos internos. Esses frutos vão para baixo, esses frutos vão fundo, esses frutos vão firme. Ninguém está vendo, mas Ele está fazendo algo em mim. E quando vier a ventania, eu vou permanecer.
Às vezes existem umas árvores que têm frutos bonitos, mas as raízes não são profundas e as dificuldades da vida vêm e derrubam. Eu quero ser uma árvore que, por mais que para as pessoas não tenha nenhum fruto aparecendo, eu sou profunda nele. As minhas raízes estão profundas nele. Porque no dia que o fruto vier, inabalável, porque é um fruto eterno. Qual temporada que você está? Existe poder em você discernir as temporadas e estar debaixo da temporada específica de Deus para a sua vida. Existe graça quando você está nisso. E Deus às vezes está gerando algo dentro de você e às vezes Ele está gerando algo através de você. Todos são igualmente válidos e valiosos para Deus. Quando Ele trabalha você, quando Ele trabalha dentro de você, quando Ele gera algo dentro de você, quando Ele molda Cristo dentro de você, quando Ele molda o fruto do Espírito dentro de você, isso trabalha para a igreja, isso trabalha para a manifestação dele no mundo. Porque quando um cristão saudável se manifesta, o mundo reconhece que Deus é real. Existem os frutos também externos que também trabalham para a unificação da igreja, mas o fruto interno também faz isso. Eu vou ler um pedacinho aqui. O Senhor nos limpa e nos poda. Esse é o seu trabalho em nós. Com o objetivo de frutificarmos o seu trabalho através de nós. Deus quer operar em nós e através de nós, de maneira que assim o mundo saiba que Jesus Cristo é Senhor. Aquilo que Deus faz em mim, em você, tem a ver com a gente, mas é muito maior, tem a ver com aquele propósito que eu falei no início. Tem a ver com o propósito que fazia Jesus achar alegria na cruz. Tem a ver com o propósito que fazia os apóstolos acharem alegria na perseguição. Deus está gerando algo em mim, em você, e tem a ver com um propósito maior. É para que o mundo saiba que Jesus é Deus. Eu não me canso de falar isso, toda a pregação que você ouvir de mim, eu vou continuar batendo nessa tecla, porque o mundo precisa conhecer Jesus como Senhor. Porque a Bíblia, ela aponta para o Evangelho, ela aponta para o poder daquilo que Jesus trouxe. Evangelho, essa palavra no original significa notícia quase que boa demais para ser verdade. Notícia quase que boa demais para ser verdade. Essas são as boas novas que Jesus Cristo trouxe para a gente. Só que é uma notícia que é boa demais, mas não é mentira, ela é verdade. É a notícia mais incrível que existe, e ela é verdade, e ela liberta, e ela é suficiente. E na Bíblia a gente vê os autores intercalando a palavra evangelho e graça. E os dois operam da mesma forma. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. A graça de Deus é poder em nós que se aperfeiçoa. Nós precisamos viver no poder do evangelho, nós precisamos viver no poder da graça de Deus, porque foi isso que a cruz trouxe para a gente. A cruz é mais do que suficiente. Nada do que você faça ou deixe de fazer vai fazer você merecer a cruz ou não. Nada, nem as suas melhores obras vão fazer você merecer o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nada. Mas eu vou te falar, a única resposta que você consegue dar a uma entrega tamanha como essa, a um amor tão forte quanto esse, é a sua total devoção e dedicação, dia após dia, entregando sua vida de volta a Ele. Se Ele morreu por você, viva por Ele. Se Ele morreu por você, viva por Ele. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Existe poder quando a gente entende o poder da cruz, o poder da graça, o poder do evangelho. E a gente precisa pregar mais isso, a gente precisa manifestar mais o evangelho, porque ele é poder para a salvação. E eu amo curas, sinais e maravilhas, mas a coisa mais sobrenatural que pode acontecer na terra é uma pessoa ser salva. Eu continuo orando por cura em todos os cultos que eu faço. Eu continuo acreditando que Ele cura hoje, ontem, amanhã, para sempre. Eu continuo acreditando, eu continuo vendo isso. Mas eu vou te falar, a salvação é a coisa mais linda que existe, é a coisa mais sobrenatural que existe. Uma pessoa entregar de volta a vida para aquele que morreu por ela. Nós precisamos abraçar o evangelho e viver pela causa do evangelho e sofrer pela causa do evangelho, porque é aí que a gente encontra a verdadeira alegria. Se a banda puder subir aqui, eu vou chegar aqui no ponto 3. Abre comigo em 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre,
Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Existe poder na gratidão. Preste atenção. A gratidão é o que prepara o ambiente para o milagre acontecer. Voltando para a história de Jesus, quando ele tira os olhos do que ele não tem e ele agradece pelo que está na mão dele. Ele prepara o lugar para que o milagre de Deus venha acontecer. Quando a gente dá graças a Deus por todas as coisas, nós preparamos o ambiente para que o milagre dele venha acontecer. Nós preparamos o ambiente para que a presença dele venha invadir. Quando nós agradecemos pelo que já é, pelo que já tem, quando nós agradecemos por quem ele é. Regozijai-vos sempre. A Bíblia nos manda. Ela fala, se regozijem sempre. Está sentindo vontade de se regozijar? Não? Regozije-se. Está sentindo vontade? Sim, regozije-se. Quando está à vontade, quando não tem vontade, quando é legal, quando não é legal. Mas a Bíblia fala, regozijai-vos sempre. Em Salmos 100, 4 e 5 fala o seguinte: entrai pelas portas com ações de graça. Nós precisamos nos achegar à presença de Deus com gratidão. Não só uma gratidão no coração, mas uma ação de graça, uma expressão da gratidão. Entrai pelas portas com ações de graça e entrai pelos átrios com louvor. Vocês já sabem, a adoração é aquele momento um pouco mais quieto, um pouco mais profundo. Louvor é quando você é tomado pela alegria de Deus, pelo júbilo, e você não consegue ficar parado, e você bate palmas, e você se regozija, e você salta, e você ri. Entrai pelos átrios com louvor. Regozijai-vos sempre. Quando você quer e quando você não quer. Agora eu acho que existe uma coisa que acontece para a gente conseguir se regozijar. Quando a gente ora sem cessar. Eu não estou falando de uma lista de oração que você apresenta a Deus as suas vontades e necessidades. Eu estou falando de você orar, estar na presença dEle e trocar o fardo. Aquilo que é pesado para mim eu entrego para Deus e eu pego o fardo dEle que é leve. A gente troca. A gente para de viver carregando peso que não é nosso. A gente começa a receber a graça dele que nos é suficiente, nos basta e é poder. A gente entende, discerne as temporadas. A gente começa a viver a partir disso. E a gente não vive mais no peso, porque a gente está debaixo da graça dele, debaixo da palavra dele, na temporada certa, com a capacitação específica para aquele momento. Então existe essa troca. Só que muitas vezes a gente não ora. O cristão, o tempo base assim de oração que o cristão passa durante a semana é muito baixo. Nós precisamos orar sem cessar. A Bíblia fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Existe uma música que é sem cessar, sem parar, sem vacilar. Orai sem cessar, orai sem parar, orai sem vacilar. Em todo momento, em todas as dificuldades, em todas as coisas que você passa, orem para que vocês trocam, tenham essa mudança de fardo com Deus e você possa se regozijar na presença dEle. Em tudo dai graças. Ei, tá legal? Dá graças. Tá horrível? Dá graças. Deus, eu te dou graças porque o Senhor é comigo pelo vale da sombra da morte. E eu sei que o Senhor não desperdiça nada. Eu sei que as coisas que acontecem na minha vida, elas vão ser usadas para libertar outras pessoas. Eu me regozijo e eu dou graças em todas as coisas. O mundo olha e fala, você tá louco, tô mesmo, porque eu fui encontrado por um louco amor. Não tem como eu ser normal. Não tem como a gente ser normal quando a gente se depara com essa graça. Não tem como a gente ser normal quando a gente se olha e se depara com essa cruz. Orai sem cessar, regozijai-vos, em tudo dai graças. Fica de pé comigo. A chave final é o fim do versículo 19 em 1 Tessalonicenses 5. Não extingais o Espírito. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Mas ele não é só alegria, ele é alegria no Espírito Santo. Não extingais o Espírito, porque o reino de Deus é paz, ele é alegria, e ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito. Não extingais o Espírito, porque ele é alegria em você. Às vezes a gente está passando pelas dificuldades e só o que a gente precisa é permanecer no Espírito de Deus, porque é alegria no Espírito Santo. É chegado o reino de Deus, de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo.
Alegria no Espírito Santo. Povo de Deus, nós precisamos ser o povo mais alegre dessa terra, porque o nosso reino, 1/3 dele é de alegria, 1/3 dele é de paz, outro terço é de justiça. 1/3 do reino de Deus é alegria. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, mas eu estou aqui para te dizer que Deus é força no meio da sua fraqueza. Para de olhar para a sua dificuldade e foca naquele que é capaz de fazer força através dela. Para de olhar para a sua incapacidade e foca naquele que é capaz através do que você não é. Ele quer que a gente só mude o foco. Em vez de se olhar e pensar, falta isso, falta aquilo. Deus errou quando Ele me criou. Ele não estava prestando atenção. Ele abençoou mais o outro do que a mim. Ei, Ele não faz acepção de filhos, não. Ele te ama tanto quanto o outro. Ele te criou tão perfeitamente quanto o outro. E nessa sua dificuldade, Ele continua sendo bom. Eu sei que dói, mas existe alegria no meio da dificuldade. Existe alegria no meio da dor. E é isso que o Evangelho faz. Ele vem para confundir os sábios. Porque não faz sentido. Júnior, por que você está feliz e o seu filho está na UTI? Ah, porque eu conheço um Deus que é sempre bom, não importa as circunstâncias. Eu conheço um Deus que é poder na minha fraqueza, não importa as circunstâncias. Esse meu filho é dele, não é meu, não importa as circunstâncias. O propósito dele vai acontecer na vida dele. Não importa o que o inimigo tentou na sua vida, Deus não desperdiça nada e Ele muda tudo e Ele usa para o seu bem. Levanta as suas mãos. Senhor Deus, enche-nos mais, Espírito Santo. Nós chamamos e nós queremos encontrar alegria no propósito. Alegria no propósito. Alegria no Espírito Santo de Deus. Não importa se você é de uma igreja tradicional ou não, você precisa do Espírito Santo. Espírito Santo não tem a ver com o tipo de igreja, ele tem a ver com Deus. Ele é Deus. Nós precisamos da alegria no Espírito de Deus. Mas Espírito Santo, sobre cada mão agora, vem e derrama uma nova porção de alegria. Não alegria como o mundo nos dá, não uma felicidade que passa, mas um contentamento pleno em quem Ele é. Alegria, alegria, alegria no Espírito Santo de Deus. Obrigada porque houve uma troca de peso, uma troca de fardo. Obrigada porque nós fomos tocados pelo Espírito da alegria. E nós encontramos alegria no propósito. Senhor, vem nos ensinar a discernir as temporadas. Vem nos ensinar a viver em gratidão, Senhor. Vem nos ensinar a achar poder nas nossas fraquezas, porque é onde o Senhor se faz forte. Eis-nos aqui e nos usa, Senhor, e nós queremos ser um povo alegre. Em meio às dificuldades, somos alegres. Em meio às alegrias, somos alegres. Em meio a qualquer circunstância, nós continuamos alegres. Em nome de Jesus.